Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo que busca refletir sobre temas da atualidade, ligados direto ou indiretamente com a psicologia e os processos transformadores. Eu sou Norian Segato, jornalista, e nesse episódio converso com Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, pasta recém-criada no novo Ministério das Mulheres. Denise já atuou como secretária subregional da ISP, Internacional de Serviços Públicos, federação a qual o SIMPS é filiado, foi secretária de Política para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo e dirigente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, entre outras tantas atividades. Mestre em Saúde Pública, Denise fala nessa conversa sobre como sua secretaria irá atuar nas políticas de proteção às mulheres, o pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula no dia 8 de março e o momento atual das lutas e conquistas das mulheres. Confira a seguir. E aí, Denise, obrigado por nos atender. Eu sei que você deve estar com uma agenda muito atribulada, né? Começo de governo, nova secretaria. Então agradeço você ceder esse espaço para a gente poder bater um papo. E aí eu queria começar com você, assim, fazendo um pouco do seu balanço da sua trajetória política, né? Eu sei que tem muitos anos de luta aí, uma experiência grande na ISP, na CUT, foi secretária da Mulher aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, contar um pouquinho disso e como que toda essa sua experiência te ajuda agora nesse seu novo desafio à frente do combate de uma secretaria específica para o combate à violência. Olá, boa tarde, Norian, e a todos os e as pessoas que nos acompanham, né? Todos os e as ouvintes que nos acompanham nesse diálogo. Eu quero iniciar parabenizando o SIMPC, como ele é conhecido, o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos do Estado de São Paulo, um sindicato que está completando 50 anos de fundação e de luta, com uma tradição muito forte em defesa dos direitos humanos, fundamental para enfrentar o momento e a conjuntura em que vivemos. Então, eu envio um grande abraço para a diretoria, do Rogério Giannini, da Fernanda Magano. Temos também companheiros e companheiras que participam de diversas atividades e lutas, como a Marcela Milano, a Valéria Prins, para os quais e as quais eu envio um grande abraço e parabenizo toda a categoria também, que presta serviços relevantes, inclusive na área de apoiar mulheres em situação de violência. Olha, o desafio é grande. O desafio é grande porque nós estamos enfrentando um momento de desmonte. Nós não estamos assumindo a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, do recém-criado Ministério das Mulheres, em um processo de continuidade, em um processo de acúmulo, onde as políticas, a cada gestão, vão se aperfeiçoando e avançando mais. Nós estamos encontrando um desmonte muito grande de projetos importantes que incentivavam a igualdade entre homens e mulheres, a implantação de serviços na rede de enfrentamento à violência de gênero, o próprio Disque 180, que é um serviço muito importante e muito significativo para que as mulheres possam recorrer, enfim. Então, é um momento de desmonte onde nós estamos reconstruindo, de fato, é o governo da união e da reconstrução, o governo do presidente Lula. E você me perguntou, dentro desse processo, como a experiência na cidade de São Paulo me ajudou. Bom, primeiro me ajudou porque eu constatei que, de fato, as políticas transversais são essenciais. Além das políticas específicas implementadas na época pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, e hoje aqui no Ministério das Mulheres, serem fundamentais, o que eu estou chamando de políticas específicas? Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, novos serviços, aperfeiçoamento do Disque 180, entre outros. Mas é muito importante as políticas transversais,
como foi feito pela ministra Cida Gonçalves, que construiu um diálogo em cada um dos ministérios. Foram 9 ministérios que lançaram projetos e propostas no dia 8 de março, porque é fundamental que o conjunto de políticas públicas tenha um olhar de gênero, que o conjunto das políticas públicas implantadas consiga melhorar as condições de vida, de trabalho das mulheres. Então, a experiência de São Paulo me ajudou neste sentido, no sentido de costurar também projetos transversais, como, por exemplo, o Guardiã Maria da Penha, como, por exemplo, o Centro de Orientação ao Trabalho Doméstico, como, por exemplo, a capacitação de profissionais de saúde para que garantissem um tratamento humanizado para as mulheres no momento do parto, enfrentando a violência obstétrica, enfim, isso tudo foram experiências municipais, e a própria implantação da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, que faz parte de um programa nacional, o Mulher Viver Sem Violência, foi uma experiência muito importante para mim, para conhecer, na época, parte, né, do programa Mulher Viver Sem Violência, e hoje esse programa foi reativado pelo presidente Lula e pela ministra Cida Gonçalves no dia 8 de março, e pretende implantar casas da mulher brasileira não só nas capitais, mas também em cidades de menor porte. O que são essas casas da mulher brasileira? São serviços que reúnem no mesmo espaço atendimento social, psicológico, jurídico, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e hospedagem provisória, além de delegacias especializadas no atendimento às mulheres, DEANs, no mesmo local, o que facilita bastante a articulação dos serviços e evitar que a mulher percorra um périplo por busca de atendimento. Então, acho que é isso que a experiência de São Paulo me trouxe. Pois não, Núria? Não, e como é que, por exemplo, você teve uma série de fato, né? O presidente Lula anunciou um pacote de medidas, e você está falando aí das políticas transversais e das casas. Mas como é que as mulheres, em especial, elas podem ter acesso a esse serviço, quer conhecer, porque muitas, infelizmente, sequer conhecem ainda. Mas talvez a Delegacia da Mulher, tem uma ideia da Lei Maria da Penha, muitas pessoas também conhecem direito. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer, né, o que você acha dessa lei, se ela precisa de reformulação, se ela é suficiente, né? Mas como fazer, como o governo dá visibilidade para que as pessoas saibam que existem esses equipamentos? Eu acho que um dos caminhos é o Disque 180, porque a mulher, ao telefonar para o Disque 180, ela relata a situação de violência e a atendente vai orientá-la a não só qual é o serviço mais próximo da residência dela, como qual é o serviço mais adequado para que ela procure, porque muitas vezes não é o caso de imediatamente procurar uma delegacia, é um caso de procurar um centro especializado de atendimento à mulher pessoalmente para buscar uma orientação melhor. Alguns casos são casos que é melhor ir diretamente fazer um boletim de ocorrência, outros casos é melhor primeiro a mulher buscar um atendimento de saúde, né, ajuda a que a mulher busque um atendimento de saúde antes de tomar qualquer atitude de busca de um serviço especializado. Então, o Disque 180 é um caminho importante para essa mulher que está precisando de uma orientação, acionar o serviço. Um outro caminho é, se essa mulher tiver na cidade dela uma Casa da Mulher Brasileira, um CRAM, um Centro de Referência e Atendimento à Mulher, um centro especializado de atendimento à mulher, às vezes os CRAS fazem o serviço, né, o Centro de Referência da Assistência Social fazem também um primeiro atendimento que possa orientar essa mulher a buscar um serviço mais adequado. Então, são várias as portas dentro das políticas públicas que uma mulher pode acessar buscando uma primeira orientação. E acho que, muitas vezes, uma boa orientação, uma orientação adequada, pode salvar a vida dessa mulher
e impedir que ela seja agredida novamente ou até assassinada. Inclusive que o ápice da violência é o feminicídio. Exatamente, exatamente. Nós temos dialogado com a sociedade, nós temos explicado, a ministra Cida Gonçalves tem falado muito disso, de que os serviços, se bem adequados, se garantirem um atendimento profissionalizado, com pessoal com capacitação técnica, sejam os serviços da área da segurança, sejam os serviços já da área de enfrentamento à violência contra a mulher, garantirem um bom atendimento, isso evita que a violência passe para um grau maior. Além disso, Norian, nós queremos investir, e as parcerias que estão sendo realizadas com os diversos ministérios, em especial com o Ministério da Justiça, já prevê isso, na equipagem das patrulhas Maria da Penha, na articulação daquele botão do pânico que a mulher aciona quando o agressor se aproxima, o agressor contra o qual ela já tem uma medida protetiva se aproxima, em articulação com tornozeleiras eletrônicas. A lei já garante que o juiz ou a juíza, a decidir o seu parecer, a sua sentença, indique que aquele agressor precisa estar com uma tornozeleira eletrônica. Se essa tornozeleira eletrônica for monitorada pelas autoridades de segurança, seja a Guarda Civil Metropolitana, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, você tem mais condições de impedir que aquele agressor se aproxime. Porque o botão do pânico, ele fica muito na responsabilidade da mulher, que é aquele dispositivo eletrônico que ela pode acionar pelo celular quando o agressor se aproxima. Se isso está articulado a um monitoramento da rede de segurança, isso ajuda a que essa mulher, que já está em situação de violência, já tem uma medida protetiva, tomara, felizmente, não se torne mais um caso de feminicídio. Então, a prevenção ao feminicídio passa pelo aperfeiçoamento e maior capacitação e equipamento dos profissionais que atuam na área da segurança. Então, é uma das ações que nós temos falado. Além disso, Norian, nessa área sobre o enfrentamento ao feminicídio, nós pretendemos que o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio seja revisado e se torne um pacto de enfrentamento ao feminicídio envolvendo estados e municípios, porque isso, infelizmente, não foi feito nos últimos anos, e isso é fundamental para a gente enfrentar essa chaga, essa pandemia cruel de assassinato de mulheres. Aí tem uma questão, Denise, que assim, eu acho que tem uma balança aí, que são as medidas punitivas, que são necessárias, né, no caso de um crime, só que o feminicídio, a misoginia, é também uma questão cultural e ideológica. Então, como é que a sua secretaria e as outras secretarias, o Ministério das Mulheres, pode equilibrar essas duas questões? A questão também assim, é educar o homem contra essa violência e puni-lo se acontecer. Mas como é que se faz isso? É mais punitivo? É menos punitivo? E acabou de ser aprovado um PL, 976, se não me falha a memória, que prevê pensão especial para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de feminicídio. Esse tipo de política, de lei, ajuda? Ajuda sim, que os órfãos e as órfãs do feminicídio tenham apoio, né, para conseguirem seguir suas vidas, estudarem, né, os filhos menores de idade, os filhos e filhas, tenham pensão, tenham um apoio estatal, ajuda, mas vem neste contexto das casas da mulher brasileira, do botão do pânico, da tornozeleira eletrônica, que é quando a violência já aconteceu, seja uma violência sexual, uma violência doméstica, ou, infelizmente, até um assassinato, o Estado ter políticas e ações concretas para proteger as famílias das mulheres assassinadas ou as mulheres em situação de violência. Porém, tem essa outra parte, essa outra área, Norian, que tem tanto peso quanto a área de oferecer serviços
e acolhimento para quem já está em situação de violência, que é a prevenção. A prevenção passa pela mudança da cultura. De fato, o último período no nosso país, autoridades deram fartas e públicas demonstrações de misoginia, de ódio, de racismo, de homofobia, dos mais diversos desrespeitos a diversos grupos sociais. As mulheres negras, nesse contexto, são a maioria da vítima de feminicídios. 47% das mulheres que relatam terem sofrido algum tipo de violência são negras. A população LGBTQIA+, também é vítima. E esse último período, num contexto, inclusive, de estímulo ao armamento da população, aos colecionadores de armas, medida essa que já foi revogada logo no primeiro dia do governo do presidente Lula, vem no sentido de construir uma cultura de respeito, né? Eu estou aqui atrás de mim com os cartazes este é um governo que respeita todas as mulheres, de respeito à diversidade, de respeito às diferenças, de respeito aos diversos grupos sociais, e que o país, no último período, andou na contramão disso. Então, você corta investimentos em políticas públicas, inclusive políticas públicas de combate à fome, você corta investimento em organismos de políticas para as mulheres. Nós pegamos aqui um orçamento de 23 milhões, já em 3 meses aumentamos esse orçamento para mais de 100 milhões, mas ainda é insuficiente. Então, todo esse contexto ajuda no aumento da violência. O próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado essa semana, traz aqui como uma das hipóteses, né, um dos indicadores para o aumento da violência contra a mulher, a redução do financiamento de políticas de enfrentamento à violência e um fomento à desigualdade, ao ódio preconizado por autoridades. Então, o desafio, ele é grande, né? E o Sindicato dos Psicólogos é um sindicato que lida muito com isso no seu cotidiano. A desconstrução de estereótipos, a desconstrução de uma visão de como a mulher tem que se portar, como ela tem que viver, quais os paradigmas que ela precisa seguir ou cumprir, o que a sociedade espera dela, né? Desconstruindo isso para que a mulher encontre a sua própria caminhada, a sua autoestima, a autonomia sobre os seus desejos, sobre o seu próprio corpo. A psicologia trabalha bastante com isso, né? E o SIMPSI luta por direitos humanos historicamente. Nós, aqui do Ministério das Mulheres, estávamos observando uma pesquisa, Norian, da SaferNet, que disse que existem no ar, e nós vamos trabalhar também para desmontar isso, 2.516 páginas virtuais que defendem, gritam contra os direitos humanos. No ar, 2.516 páginas. Então, assim, é muito difícil lidar com isso, porque é uma mudança de cultura muito forte que a gente precisa conseguir. Então, você tem que garantir o atendimento para quem está na situação emergencial, não é só na situação emergencial de violência, é na situação emergencial de fome, de miséria, né, que essa é uma das prioridades do presidente Lula, o acesso à educação, o acesso ao emprego, o enfrentamento à violência e a mudança da cultura, com tanto peso quanto a oferta objetiva de serviços para atender as pessoas que estão vivendo essas situações de vulnerabilidade, entre elas, a maioria mulheres. Então, é um baita desafio, é um desafio enorme, e não é algo também mensurável, né? Você vai trabalhando os programas como o Maria da Penha na escola, e você vai fomentando que isso atinja a universidade, que isso atinja a cultura, o teatro, essa é a nossa intenção, porque a ideia é mudar a mentalidade. Isso é muito difícil diante de tudo que foi cristalizado aí no último período, preconizado na identidade, na realidade, na visão cosmossocial que a população brasileira tem das mulheres e das relações de gênero.
verdade, né? Inclusive, desconstruir é muito fácil, né? Muito rápido, às vezes. Muito rápido. Em 4 anos, nós vimos o que aconteceu nesse país. E você até tentou um pouco a outra questão que eu ia te fazer, Denise, que é assim, o papel da psicologia, dos profissionais da psicologia, a agressão contra as mulheres é uma agressão física, evidentemente, mas tem suas consequências emocionais, afetivas, né? Como é que os psicólogos, as psicólogas, podem ajudar nesse trabalho? Podem ajudar muito, né? E tem ajudado, e tem trabalhos muito significativos nessa área. Eu aprendi, essa foi uma escola que ter secretária municipal de políticas para as mulheres na cidade de São Paulo me trouxe, que muitas vezes não é só uma questão de autonomia econômica, de oportunidades objetivas, de emprego, de renda para as mulheres, o que resolve, o que possibilita o rompimento, um basta numa situação de violência. Eu achava muito que era isso. Não, a gente tem que garantir autonomia econômica para as mulheres, porque aí as mulheres rapidinho rompem e saem de uma situação de violência. Não é assim, porque essa cultura da qual a gente está falando, de machismo, de preconceito, de exigir que a mulher tenha um papel exclusivo de dona de casa, mãe, subordinada aos desejos de um parceiro, ou de um pai, ou de um irmão, ou de uma família, ela também emocionalmente traz consequências. Então, há uma dependência emocional também. E isso a psicologia sabe trabalhar muito bem. Às vezes, uma mulher tem a sua profissão, tem a sua renda, tem condições de romper com uma situação de violência, mas por conta de todo esse contexto, não rompe com a situação de violência. Ou pelo menos não tão rápido como nós gostaríamos, ou a ponto de conseguir salvar a vida dela. Por quê? Porque há a cultura de que a mulher que é valorizada é a mulher que é esposa, que é casada, que tem um marido, que é mãe, que tem filhos, e ela então não consegue romper com aquele casamento, porque inclusive muitas vezes a família ainda tem um preconceito em relação às mulheres se divorciarem, se separarem, e está embutido, né, aquele conceito mentalmente de que o casamento obrigatoriamente tem que ser para a vida toda, mesmo que você esteja numa relação que é insalubre e que é violenta. Então, a psicologia pode trabalhar muito isso, o fortalecimento emocional dessa mulher, para que ela consiga sair de uma relação de violência. Porque muitas vezes a gente fala, é questão de autonomia econômica, e não é tão simples, não é tão fácil, né? E existe também aquela crença de que a pessoa que é violenta vai melhorar, que é só um momento, que é só uma fase, que é um estresse emocional, e aí os casos vão se repetindo, e infelizmente até alcançar um patamar mais alto. Então a psicologia é fundamental, né, nesse contexto, seja os psicólogos e psicólogas que atuam diretamente nos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, seja os psicólogos e psicólogas que atuam no SUS, no Sistema Único de Saúde, no SUAS, na assistência social, na educação, é um trabalho muito importante. Estava mencionando essa questão da autonomia econômica, eu lembro que outras 2 companheiras suas, inclusive, que passaram pela CUT, assumiram também outras secretarias. A Rosane, que foi na Secretaria de Autonomia Econômica, e a Carmen, querida Carmen, na Secretaria de Articulação Institucional. Como é que essas 3 secretarias vão trabalhar? Olha, eu vou dar um exemplo concreto, né? Porque a gente fica falando em políticas transversais. Por exemplo, esse decreto do presidente Lula estabelecendo que todas as empresas contratadas pelo governo terão que garantir no mínimo 8% de contratação de mulheres em situação de violência, é uma articulação da autonomia econômica com o enfrentamento à violência. Quando eu falo de organismos de políticas para as mulheres, quem coordena o diálogo com os municípios, com os estados, com as secretarias municipais, estaduais, coordenadorias da mulher, é a Secretaria de Articulações Temáticas, que a secretária Carmen Foro coordena.
mas é fundamental uma articulação com o enfrentamento à violência por conta dos serviços. O envio da Convenção 90 da OIT, que é a convenção que garante medidas de prevenção, apuração e punição de agressores no local de trabalho, é uma articulação com a secretária Rosane Silva, da Autonomia Econômica e do Enfrentamento à Violência, porque é a violência no trabalho. A área do trabalho está com ela, a área do enfrentamento à violência comigo. Então, são essas articulações que a gente vem fazendo, né, de projetos que atendam às mulheres em toda a sua diversidade, em todas as suas demandas, articulados entre as secretarias, porque o que importa é que seja uma política integrada do Ministério das Mulheres, e mais, muitos programas transversais foram lançados neste 8 de março, parceria com, como eu falei aqui no início, com cerca de 29 ministérios, justamente buscando essa integração, uma política de governo que respeita a mulher e que faz políticas de atendimento e de proteção às mulheres. Eu acompanho também o movimento sindical há muitos anos, né? E quase todo 8 de março eu também estou... Noriane, só para lembrar, essa pauta você falou, né? Vocês que vêm, né, de uma trajetória no movimento sindical, essa pauta do presidente Lula enviar ao Congresso Nacional a Convenção, a 190 de enfrentamento ao assédio, a 156 de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, estava na pauta unificada entregue pelas centrais sindicais, em especial pelas mulheres das centrais sindicais, ao então candidato Luiz Inácio. Então, também há um diálogo respondendo a uma demanda das centrais sindicais do governo para com a classe trabalhadora. Com certeza. Essa é uma das vitórias da organização sindical. Eu estava, né, até pouco tempo atrás, como secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos, e a Internacional de Serviços Públicos, a qual o SIMPC é filiado há muitos anos, trabalhou muito fortemente essa pauta, a construção da Convenção 90 lá em Genebra, na OIT, desde o início. Há 10 anos atrás nós falávamos, né, a ISP falava, as dirigentes da ISP, precisa ter uma convenção da OIT que enfrente o assédio. E aí a convenção saiu e atendeu à reivindicação dos sindicatos globais e das centrais sindicais brasileiras, né? Saiu no sentido de que ela foi formulada pela OIT e agora os países precisam ratificar. Então, o governo brasileiro está tentando que ela seja ratificada em diálogo com o movimento sindical. Acho que é importante recuperarmos isso. Essa construção do movimento sindical mesmo, é uma forte participação, né? E as atividades do 8 de março, as atividades de rua, as comemorações, elas refletem um pouco isso. Mas, por exemplo, em 2022, eu, pelo menos, estava aqui em São Paulo, aqui na Poli, tinha um clima, assim, de luta, tudo, mas era mais pesado. Eu sentia assim. Esse ano aqui, vai ter caído um temporal na cidade, né? Você tinha uma perspectiva, o olhar das mulheres, né, já estão há muitos anos na luta, assim, que agora nós podemos voltar a reconstruir. Você sente isso também, no diálogo que você tem com os companheiros, com as mulheres? É um momento de reconstrução dessas políticas, e como que os homens de esquerda, nosso caso, né, a esquerda, que também tem machismo, também tem problemas, né, infelizmente, até de violência, como é que nós, homens, né, podemos nos inserir nessa luta também, nessa construção? Eu sinto isso sim, essa mudança de expectativas, de possibilidades no movimento de mulheres. Nós estávamos num período de mais resistência aos ataques, ao desmonte de direitos, a essa cultura machista, conservadora, onde a palavra gênero, igualdade de gênero, estava proibida dos documentos técnicos e das orientações do governo. Então, estamos oxigenando as relações políticas, o diálogo com os movimentos sociais. E eu senti muito isso no dia 8 de março, quando a representante da Marcha de Mulheres Negras fez uma fala muito, muito significativa, muito importante, que foi: esse lugar é nosso, estamos de volta a ele. Então, quando ela fala isso, no 8 de março, com uma série de medidas, buscando recuperar a valorização,
a proteção, a garantia de direitos para as mulheres, é um tom de que o ambiente político mudou. Foi renovado, foi oxigenado, está sendo reconstruído. Nós sentimos isso muito fortemente lá no ato do 8 de março. Foi um momento muito importante, esse momento de retomada daquele espaço, daquele lugar de fala, de reivindicação, dos movimentos sociais, do movimento feminista, do movimento sindical. Então, nós sentimos isso sim. Não significa que está tudo certo, as reivindicações estão atendidas. Não, vai ter contradição, vai ter pressão, mas vai ter diálogo, vai ter respeito e as políticas vão avançar. Em relação aos homens, em especial os homens do campo progressista, é fundamental que eles passem a ter uma consciência maior, uma postura diferente, né? O mundo mudou. As mulheres estão ocupando diversos espaços importantes, né? Gradualmente as mulheres estão conseguindo romper com essa cultura, mesmo com todo o processo de atrasos e ataques que a gente enfrentou no último período. Muito do que se avançou não conseguiu ser desmontado por conta de uma cultura já mais arraigada da importância de políticas públicas de igualdade em alguns estados e municípios, e a gente espera que os homens avancem conjuntamente conosco neste sentido, né, de que o ambiente sindical, o ambiente partidário, todos esses espaços públicos de luta também mudem a postura machista, também respeitem as mulheres, né, que as mulheres consigam nesses espaços ocupar cargos de comando, ter as suas pautas, as suas reivindicações ouvidas, encaminhadas, articuladas, né? A gente acha que tudo que se avançou não pode ser em vão, não se perdeu. Não dá para aproveitar essa onda, né, conservadora e, opa, agora então eu estou à vontade para praticar misoginia, racismo, homofobia. A gente quer uma mudança efetiva nessa cultura e a gente espera que os espaços democráticos, os espaços dos movimentos sociais sejam o principal exemplo disso, né? Não adianta criticar a sociedade ou a mídia ou as autoridades públicas se no espaço dos movimentos, dos próprios movimentos, a gente reproduz as mesmas práticas. Pelo contrário, né? Esses espaços, os dirigentes desses espaços têm que darem um exemplo, como fez o presidente da República. Bom, a gente espera que espetáculos grotescos, como esse protagonizado pelo Nicolas Ferreira, aquela besta, não se repitam, né? Uma coisa assim absolutamente grotesca e desrespeitosa contra toda a sociedade. Sim, num país onde homossexuais, pessoas trans são vítimas constantes de violência, um altíssimo índice de violência, de assassinatos, e um parlamentar se prestar a ir fazer o papel que esse parlamentar fez é muito triste, é decadente, é desrespeitoso. Denise, te agradeço. Se tiver alguma coisa para complementar sobre a sua secretaria, fica à vontade de falar. Eu sei que você está com uma agenda muito corrida, agradeço bastante você ter nos atendido, né? 2 dias após o 8 de março, ainda tem muita coisa, todo esse pacote que o presidente Lula fez agora precisa ser implementado, né? Desejo para você, assim, muita sorte, acompanho o seu trabalho já há muitos anos, na SP, na secretaria, na CUT. Eu era jornalista na CUT, quando você foi secretária também, né? Nos conhecemos lá. Sim. Então, assim, te desejo muita sorte nisso, e o sindicato está de braços abertos para aquilo que for necessário nesse combate à violência, que é uma das bandeiras principais do Sindicato das Psicólogas, eu acho que de todo o movimento social. Olha, Norian, eu é que agradeço, porque para nós, do Ministério das Mulheres, é importante esse espaço de diálogo para divulgar nossas ações, nossas ideias e projetos. E quando você fala, né, qual é uma mensagem final? Bom, em dialogando com uma entidade do movimento sindical, com o SIMPSI, que é filiado à FENAPSE, inclusive, que também é uma entidade muito importante nacionalmente, nesse sentido da garantia e defesa de direitos humanos, eu acho que um
mensagem final que fica aqui é a importância dos sindicatos, das federações, confederações nacionais e centrais sindicais no parlamento irem dialogar, conversar, sensibilizar os e as parlamentares para que o projeto de lei de igualdade salarial, para que a Convenção 90 da OIT de enfrentamento ao assédio, a Convenção 56 de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares e que fazem o trabalho de cuidados, sejam aprovadas. O governo deu este primeiro passo muito importante, né? O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional projetos significativos. Agora é fundamental aprovar. Então, o movimento sindical precisa ir lá conversar, levar materiais, mostrar os países que já ratificaram a convenção, explicar como, na prática, num local de trabalho, pode-se fazer a mudança da cultura, a prevenção, a formação para uma cultura de paz e de igualdade entre homens e mulheres, o enfrentamento ao assédio, como você ter um comitê para apurar essas situações nos espaços públicos, nos espaços da administração pública, nas empresas privadas, nas próprias entidades sindicais. Então, o sindicato tem um papel agora de lá fazer a defesa da aprovação disso. Está num momento desafiador. A gente deu um primeiro passo, agora falta ainda a consolidação. Então, acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar mais com foco nessa área da continuidade dos projetos encaminhados para o Congresso Nacional pelo presidente Lula. E enviar também um grande abraço a todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras da psicologia, psicólogos e psicólogas que fazem um trabalho cotidiano de construção de uma sociedade mais humana, mais igualitária e com equidade de gênero. E agradeço a você aqui por esse diálogo tão bacana. Eu que agradeço. Pode ter certeza que o movimento sindical vai continuar pressionando o parlamento, o governo, é a função. Ok. Né? E aqui conversamos com a Denise Mota, grande companheira, guerreira, e secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do recém-criado Ministério das Mulheres. Muito obrigado, Denise. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Abraço grande. Estamos juntos. Estamos juntos. Tchau. Bem, para essa rápida conversa já deu para perceber o tamanho do desafio que o Ministério das Mulheres terá pela frente. A construção de políticas transversais não é simples, mas como destacou a Denise Mota, é necessária para dar encaminhamento à complexidade de abordagens que envolvem as questões de gênero, cidadania e trabalho no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo em comemoração aos 50 anos de fundação da entidade. Nos acompanhe pelas redes sociais, envie suas críticas e sugestões e até o próximo programa. Tamo juntos!